cabelinho, embora. E aí vem mais erros graves que eu vejo muita gente cometendo todos os dias, infelizmente. Neste vídeo eu vou te falar sobre os 5 erros mais graves que você poderia cometer aí na sua obra. E eu espero que com essa informação você consiga evitar que eles aconteçam aí na sua construção. Então se liga aí, hein? Presta muita atenção que essa informação pode te livrar de grandes prejuízos. Quer saber sobre isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Quem nunca teve problemas em obras, né? Se você alguma vez já construiu alguma coisa, deve ter tido vários. Todo mundo erra. O grande segredo está em aprender com esses erros. E se puder aprender com o erro dos outros, melhor ainda, porque errar custa caro e aprender com o erro dos outros é bem mais barato. É claro! Então agora, sem enrolação, eu vou te falar sobre os 5 erros mais graves que são cometidos em obras todos os dias. Se liga aí para não cometer algum deles na sua construção. O primeiro grande erro é executar a obra sem nenhum projeto. Cara, o que chega para mim de pessoas querendo fazer obra sem projeto não está no gibi. E isso é um tiro no pé. Porque eu, que sou o construtor, nunca vou saber exatamente a ideia de construção que você tem na sua cabeça. Então, para que serve esse projeto? O projeto serve basicamente para você me explicar o que você quer que seja construído e nada mais. Porque seria muito simples se o dono da construção estivesse do meu lado durante toda a obra. Toda vez que surgisse alguma dúvida, ele ia direcionar da forma que ele queria. Mas a gente sabe que em 100% dos casos não é assim que funciona. Então, se o proprietário do imóvel não tem todo o tempo disponível para ficar do lado do construtor durante toda a obra, ele precisa sim materializar isso através de um projeto. E nesse projeto vão conter todos os detalhes da construção, de como ele quer que seja construída e qual o resultado final que ele quer obter com aquele projeto. E aí o que acontece quando a gente executa a obra sem projeto? A gente executa uma coisa diferente do que o proprietário deseja. Você ficaria satisfeito de contratar uma casa com 3 quartos, 2 suítes e receber um barraco de madeira com 1 quarto e sem banheiro? Lógico que não, né, meu amigo? Então é para isso que serve o projeto, para materializar e explicar ao seu construtor o que você pretende obter com aquela construção. E pode ter certeza, qualquer investimento em projeto gera muito mais de retorno em economia na sua construção. Pode anotar isso aí. E o segundo grande erro é contratar um profissional sem nenhuma experiência no tipo de construção que você vai executar. Por exemplo, se eu vou construir uma ponte, eu vou contratar um engenheiro que é acostumado a construir casas ou um engenheiro que é acostumado a fazer pontes. É lógico que eu vou dar preferência a um profissional que já fez pontes similares a essa que eu vou construir, porque a experiência que ele adquiriu nesses projetos vai ser muito útil para a construção do meu projeto. Então, se você vai construir uma casa, é muito interessante você contratar um profissional que já fez casas antes. Da mesma forma, se você vai construir um aeroporto, é muito mais inteligente você contratar profissionais que já trabalharam e já construíram aeroportos. Lógico que isso não garante o sucesso do seu empreendimento, mas a chance de dar errado é muito menor se você tem profissionais na sua obra que já fizeram isso antes. Então anota aí, sempre que você for construir algo, procure contratar pessoas que já fizeram isso antes. E a experiência que eles tiveram nessas obras vai agregar muito à sua construção. O terceiro grande erro é acompanhar de longe a sua construção. De longe, 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 muito longe. E essa é uma das grandes características que eu vejo em muitos, mas muitos clientes mesmo. Então, se o cliente tem a sorte de encontrar uma empresa decente, um profissional capacitado, ele está no melhor dos mundos. E mesmo ele estando bem longe da construção dele, com certeza o resultado que ele procura será obtido. Agora, como acontece com a grande maioria, se o cliente der azar de pegar profissionais pouco preparados e pouco comprometidos com o projeto, o resultado é que vai vir muita dor de cabeça durante a execução do empreendimento. Então anota aí, você precisa estar próximo, o mais próximo possível
de quem está executando a sua construção. Se você puder ir uma vez por dia, todos os dias que tiver atividades, vá. E pode ter certeza que isso vai ajudar muito na busca pelo sucesso da sua construção. E se você é muito corrido e não tem tempo, consiga uma pessoa que faça isso para você. Contrate um engenheiro ou contrate um técnico experiente em obras para gerenciar a sua construção. Pode ter certeza que o investimento nesse profissional vai te retornar muito mais dinheiro em economia durante a execução. E o quarto grande erro é iniciar a sua obra sem ter um orçamento realista antes de iniciar a construção. Olha só, eu vejo muita gente mesmo iniciando a obra e durante o andamento, seja na metade ou na fase de acabamentos, acaba descobrindo que não tem o dinheiro para concluir tudo. E aí o que acontece? Abandona a obra do jeito que está, vários meses até conseguir se capitalizar e conseguir o dinheiro para concluir a construção. E durante esse período muita coisa pode acontecer. Alguns acabamentos podem se estragar, a estrutura, se você tem ferragens expostas, os ferros podem oxidar e prejudicar a estrutura do seu imóvel, sem contar a frustração, que você começa aquele empreendimento com todo o gás, com todo o foco e quando chega no final você descobre que vai gastar muito mais do que previu e não vai ter dinheiro para terminar. Olha que coisa deprimente. Isso é muito fácil de solucionar fazendo um orçamento realista da sua construção. Eu sei que a grande maioria das pessoas começa a construção sem ter um orçamento completo de tudo que vai ser necessário gastar para conseguir o objetivo que ele deseja. E isso é um tiro no pé. Jamais comece nenhuma obra sem ter certeza do valor total que você vai gastar para concluir o que você quer. E outra grande vantagem de você ter esse orçamento antes de iniciar é você descobrir, antes mesmo de colocar o primeiro prego na sua obra, que você não vai conseguir concluir do jeito que você quer com o orçamento que você tem disponível. E isso é uma grande vantagem mesmo, porque você consegue ajustar o seu projeto, tirar um cômodo, aumentar uma coisa, diminuir outra, de modo que você consiga viabilizar toda a sua construção com o recurso que você tem. Isso é muito melhor do que você começar a sua construção e no final você descobrir que não tem dinheiro para terminar. Isso realmente é muito mais frustrante. E se você não tem experiência e nem conhecimento para fazer um orçamento desse nível, você pode contratar um profissional para isso. Contrata um técnico de edificações ou talvez um profissional de orçamentação de obras e elabora um orçamento realista e completo de tudo que você vai construir. Com isso em mãos, você vai ter certeza se você vai conseguir ou não construir o que você deseja. E se não for possível com o recurso que você tem, você consegue ajustar antes de iniciar e, consequentemente, você vai fazer a sua obra e vai terminar do jeito que você quer. E o quinto e último grande erro é você querer economizar na estrutura da sua construção. E por que economizar na estrutura é tão perigoso assim? Olha só, vamos analisar uma situação. Imagina que eu vou construir uma casa de 100 metros quadrados e eu não tenho o dinheiro para fazer a casa toda com todos os acabamentos que eu quero. Então eu poderia economizar na cerâmica da parede, talvez na cerâmica do piso, colocar uma cerâmica mais barata, mas não, eu quero os acabamentos melhores possíveis. Então o que é que eu faço? Eu vou economizar na estrutura. Eu vou suprimir alguns pilares que o projetista estrutural colocou, ou talvez eu vou comprar um ferro mais fino, mais leve e mais barato do que o que foi dimensionado no projeto estrutural. E aí o que acontece? Eu vou construir toda a minha casa, vou concluir a minha obra e vou aplicar os acabamentos que eu quero. Tudo lindo e maravilhoso. Porém, daqui a alguns anos, vão começar a surgir problemas estruturais na sua construção. Porque se eu tenho um peso que foi dimensionado para uma determinada estrutura e eu mudo essa estrutura sem consultar nenhum especialista ou sem calcular se isso é válido, com certeza esse peso que foi dimensionado para a estrutura anterior não vai ser suportado pelo peso da estrutura que você modificou sem estudar previamente isso. E aí as suas paredes podem rachar, a sua laje pode ceder, você pode ter graves problemas estruturais e que para corrigir é muito mais caro do que se você tivesse um problema no acabamento superficial. Imagina que eu deixei de fazer um pilar em uma determinada parede. E aí com o tempo, sei lá, 6 meses, 1 ano depois que eu terminei a minha obra, a minha laje começa a ceder nessa parede e começa a trincar e começa a fissurar toda essa parede.
O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que quebrar essa parede, vou ter que escorar e fazer um pilar no lugar onde deveria ter sido feito logo no início, na época da construção. Então eu vou gastar muito mais para construir esse pilar do que se eu tivesse feito durante a construção da estrutura e ainda vou ficar com um grave problema estético na minha construção, porque depois que a estrutura cede, é difícil a gente botar ela no lugar. Então eu vou ficar com irregularidades na viga, talvez na laje, uma parede torta, não sei. Isso é uma coisa muito perigosa de se fazer. Agora, se no lugar de economizar na estrutura, eu economizo no acabamento, eu posso tranquilamente, depois de as coisas melhorarem, eu trocar uma cerâmica que não era a que eu queria, ou trocar um piso por um piso melhor, que era o que eu sempre desejei. Isso é muito mais fácil de fazer e muito mais barato também. Então anota aí, não economize na estrutura. Vou repetir, não economize na estrutura. A estrutura da sua casa, o esqueleto da sua casa, é o que vai dar estabilidade à sua construção. E para o resto da vida, se essa estrutura for muito preservada e mantida, você não vai ter problema estrutural na sua casa. E ela vai ficar de pé ali para o resto da vida, para você e as próximas gerações utilizarem. Acabamento a gente troca, cerâmica a gente arranca, coloca outra. Porta a gente tira, substitui. Agora a estrutura não dá para fazer isso. Se você tiver um problema grave na sua estrutura que não tem correção, a única solução é colocar tudo abaixo e fazer de novo. Imagina o tamanho do prejuízo. Então se liga aí, hein? Não economiza na estrutura, não vale a pena. Economize nos acabamentos e em todos os demais serviços que tem depois da estrutura estar pronta. A estrutura é sagrada e precisa ser executada da forma que o projeto dimensionou. Então era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo. Espero que com essas dicas você consiga evitar que esses erros aconteçam aí na sua construção e consiga se livrar de uma série de dores de cabeça que eu já tive e muita gente por aí vem tendo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um legal e assim você me ajuda bastante com a divulgação do meu trabalho. E se ainda não está inscrito, inscreve agora mesmo para você não perder os próximos vídeos que eu vou postar. Me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.